Tem uma coisa que tem um artista maravilhoso chamado Carl André, um artista americano, que dizia, né, porque perguntava, por que você faz arte? Né? Ele falou assim, bom, eu subo uma montanha porque ela está lá. Eu faço arte porque ela não está lá. Que eu acho, sabe como é? Na bucha. Agora, tem uma coisa interessante, eu acho que é o Drummond que dizia, né? Fazer um poema aos 13 anos não é um problema. O problema é aos 60 continuar fazendo. Quer dizer, manter o fogo, né? Um instinto poético, né? E o que te move a fazer, assim? O que te leva em direção à tela, assim? A ideia... Eu acho que essa resposta é do Carl André mesmo, entendeu? Eu acho que, entendeu? Porque tem coisas que precisam ser feitas. Eu acho que precisam ser feitas. Que ainda não foram feitas. Nasce, vai crescendo, Pois é, vai aparecendo. o nascimento da coisa, digamos assim. O que é o nascimento da coisa? A gente tem uma ideia geral, uma vaga, um sentimento vago de algo que poderá se transformar num trabalho. Um esboço mental, digamos assim. Eu, de fato, registro no papel, no papel, através do lápis, eu procuro registrar, fixar este sentimento, né, vago. Muitas vezes com menções de cores, né? Já tem cores, sentimento vago? Já aparece, entende? De longe, a presença da cor, mas não, talvez aquela se tornará a cor do trabalho, né? Então, a partir desse esboço vago, eu começo a registrar na tela isto. E ele vai se desenvolvendo, esse esboço, colocado na tela, ele próprio começa a se elaborar
por ele mesmo, no diálogo entre eu e aquilo que já está na tela, passa a exigir que eu faça mais outra coisa. Eu quero dizer, que eu coloque naquele início de esboço um outro elemento, uma dimensão nova, mais uma cor, depois outra, retiro uma cor, entende? Defino mais o desenho, enfim. É um processo, entende? A criação é um processo indefinível de onde nasce a obra. Bom, deita aí mesmo, aqui, mais fácil. Isso aqui é o Esqueleto Glóbulos, foi uma escultura que eu fiz para a Bienal de Veneza. Essa escultura nasceu do seguinte, eu tinha uma galeria, você vê como é que as coisas nascem. A gente tinha uma entrada da galeria aqui, e aí tinha um espaço grande aqui. Eu queria criar uma porta para essa entrada, porque eu não queria que as pessoas caíssem direto, caíssem de boca no trabalho. Eu queria criar um anteparo, um tempo de espera, de mistério para essa escultura. Então eu queria fazer 3 paredes aqui, assim, para a pessoa fazer um zigue-zague e uma coisa que... Para fazer uma parede de tecido com bolinha de isopor assim, que era o que eu queria fazer, eu tenho que juntar a parede uma com a outra, sabe? Porque senão o tecido fica todo, vira uma bola e tudo sai. Então eu comecei a fazer uns buracos, que eram bem menores do que essa peça aqui. Quando eu fiz esse trabalho, eu tive toda uma redescoberta dessa estrutura orgânica que meu trabalho sempre trabalha, de uma outra forma, de uma estrutura óssea e tal. Não existe uma norma geral, uma lei, por exemplo, de processo criativo, assim chamado. Quer dizer, em algum ponto, deve-se poder inferir, entendeu? Algum processo criativo. Mas é mais assim, cada peça tem uma espécie de biografia, que por enquanto ainda me lembro, assim, da historinha de várias delas, mas... sei lá, o cuca-caca que eu estava te falando, esse que são as flores e as fezes, ele começou passando aí no centro do Rio, né, vendo esses camelôs, vendendo em tabuleirinhos esses cocôs de papier-mâché pintado. A partir daí você começa a estabelecer determinadas relações de oposição, porque no caso é um quiasma mesmo, é um cruzamento. E, quer dizer, o que o teu olho vê não é o que é. Tô aqui embaixo, tá legal? Vou trocando outras coisas. Pois é, veja bem, eu percebi que fazer arte não era outra coisa senão juntar coisas. Mas juntar coisas, o mundo mesmo junta as coisas, todo mundo junta coisas. Não é só juntar coisas, é fazer com que, ao juntar coisas, apareçam dessas coisas coisas que nos surpreendam. Coisas que estão ali, mas estão veladas. Agora, esse juntar coisas é talvez o artifício da arte. Durante muitos anos, né, fez-se escultura botando uma coisa e tirando uma parte. Escultura em mármore, por exemplo. Né? Na coisa moderna, para pular um pouco as etapas, percebeu-se que esse juntar podia ser soldar uma coisa na outra. Agora, todo esse juntar é um juntar definitivo.
É um juntar que, uma vez juntas, as coisas estão ali, estão fixas. Me ocorreu que eu podia juntar as coisas com um campo, que é o campo magnético, com ímãs. Então isso aí deu origem a uma série de peças, e esses são ímãs. Curiosamente, junta, mas também repele. Deu uma origem a uma série de peças que estão ligadas, coisas estão ligadas por forças magnéticas, por um campo magnético. E é evidente que isso deixa em aberto a possibilidade de você rejuntar, juntar de novo, alterar a posição. Então esse estatuto dessas coisas juntas que o artista dá não é definitivo. Ele conta com você, com o observador, com quem está ali, que pode também alterar isso. Imã foi uma dessas possibilidades de conjunção, da arte da conjunção, vamos chamar assim. Como é que você deve ser essa junção de coisas? Assim, você é intuitivo, você junta uma coisa com outra, elas vão sendo construídas, de repente a obra está pronta, você planeja. Olha só, olha o vidro aqui. E aí ele, né? Tá onde esse vidro aqui? Aqui você diz, ah, tá bom, é uma figura, mas isso aqui é uma parte de uma coisa que não chegou a configurar uma figura e ao mesmo tempo tira um pouco do vidro daqui para cá, né? E isso traz para cá, que é mineral. Então o vidro tira daqui, tira o brilho daqui, quer dizer, é como se fosse uma relação, como eu lhe falei, das partes umas com as outras. E você vai construindo o objeto nesses intervalos, né? Como se fossem intervalos de música, assim, né? A música é composta de notas em intervalo. Quando você é pintor, não, você tudo tem que funcionar na pintura. Então você pode ter 50 mil intenções, você pode ter todas as ideias do mundo e todos os interesses do mundo. O problema é que tudo tem que funcionar nessa tela, nesse espaço branco aqui. E esse universo é um universo muito particular, é um universo que pertence aqui ao estúdio, a relação do artista do pintor com a tela. Se você ficar muito preocupada com coisas que fujam a isso, não vai funcionar, não vai dar certo. Eu, quando dava aula, eu sempre falava para os alunos, esqueçam tudo, não importa a ideia fora. Isso tem que funcionar aqui sobre a tela, entendeu? E aí você tem que esquecer o mundo mesmo, você tem que esquecer todos os seus interesses externos à pintura. Tem excessos que eu tiro. O trabalho é uma construção paulatina da imagem, né? Quer dizer, o trabalho da pintura é um trabalho que vai de paciência, de construir uma imagem que se sustente por si só depois. Vamos pegar lá? Entendeu, Vinícius? Existe um roteiro assim já dessa produção, dessa imagem, assim, ou ele vai... Não, exatamente. Às vezes você tem uma... Quer dizer, quando eu trabalho no ateliê, eu trabalho com imagens produzidas aqui, quer dizer, ideias que eu vou montando para criar uma imagem suficientemente eloquente. E às vezes eu trabalho fora do ateliê, em viagens, por exemplo, vou para lugares, então tem vestígios, coisas que são absolutamente, às vezes, imperceptíveis, pequenos relevos que existem em coisas, nas pedras, que podem ser indicativos de uma certa tensão visual. Então isso eu vou lá, capto, trago para o ateliê e trabalho aqui. As bocas de forno, dos fornos que calcinam os pigmentos em Minas Gerais, por exemplo, foi onde começou tudo isso. Então esses fornos eu vou todo ano para lá e cada ano eu faço novas coisas diferentes em cima dessa, vamos dizer assim, origem da cor,
né? Então, o procedimento é uma construção de uma imagem a partir de uma imagem pretexto, vamos dizer, né? Uma imagem pretexto que vai gerando coisas, tensões. Para quê? O teu olho, para ser excitado, quer dizer, além da cor, traço e tal, o teu olho é excitado pela qualquer opacidade que você tenha. O problema é excitar a tua mente através do teu olho. Acho eu que a música, por exemplo, tem uma potência maior de excitar o teu ser mais sutil, porque ela te invade, ela é abstrata, ela te invade pelo teu ouvido, e você, quando você dá por si, você já está viajando numa sensação, num sentimento. Como o teu olho, ele é muito pragmático, nós usamos o nosso olho muito para medir distância, para não tropeçar nas coisas. Então o olho é muito pragmático. Tornar o olho poético é a função do artista. Quer dizer, é dar para o olhar a capacidade de ver poesia também, de se excitar mentalmente, de exercitar a parte sutil da tua cabeça, da tua mente, através do teu olhar. Quer dizer, a produção que me interessa de arte é a produção que inventa alguma coisa, inventa uma imagem que por si só se sustente, ou seja, ela é o seu próprio drama. Ela é o ator e o agente dessa excitação da mente através do olho. Então, esse é o projeto, entendeu? Quer dizer, o trabalho é o esforço de conseguir isso. Se eu consigo ou não, vocês que dizem. Vamos lá, vamos levar. Vamos embora, Vinícius, levanta na moral, tá? Traz pra cá, olha. Traz pra cá, bota em pé aqui. Bota em pé aqui, bota em pé aqui. Isso. Bota em pé, apoia. Agora eu vou tirar aqui. Vinícius, pega aqui, levanta, inclina pra cá. Vem pra cá você, vai embora, Valtinho. Vem pra cá, Vinícius, pra não vai nos esbarrar nas coisas lá. Isso. Pra sair de frente, isso. Bota lá na mesa de vidro, tá? Isso. Tá ruim aí? Tô com rabicho? Porra, rapaz, tu tá pegando. Porra. Tá afim de me sacanear, rapaz, porra. Porra. Imagem pretexto. Ela é clara para você, essa imagem pretexto? Sim, ou ela também é fluida, é vaga? Muito processo o trabalho. Então, às vezes eu tenho uma imagem na minha cabeça. E aí eu fico perseguindo essa imagem, mas às vezes essa imagem não tem nada a ver com o que vai acontecer no quadro. Ela é uma imagem também que pode estar na minha cabeça para várias telas, ao longo de também vários anos, sabe? Nada é objetivo nesse sentido. Mas acontece, como eu falei antes, esse espaço aqui, ateliê, tudo tem que se resolver como pintura. E aí, na hora que chega nessa situação pictórica, aí para tudo, porque não tem como você, no meu caso, não tem como eu entrar
fantasiando, imaginando, sonhando, não. Aí eu tenho que entrar racionalmente para dar esse efeito que, no fundo, é um efeito de distúrbio, de descontrole, de tal, né? Mas eu gosto do ambiente mágico, né? Quer dizer, isso é uma coisa que me conduz, porque, assim, eu sempre quis ser pintora, né? Desde o início, quando eu fui estudar. E aí, porque esse espaço branco da tela, ele sempre me fascinou. Esse aqui é como se fosse um espaço que pertence a mim. Eu vou poder fazer o meu mundo existir ali, entendeu? De qualquer maneira, a intenção dele é que ele seja alguma coisa mais do que isso para o outro. Walter, abre aqui uma matriz. A intenção dele é que provoque diversas sensações, diversas coisas. Isso. Mas ele contando com ele mesmo, entendeu? As referências externas são referências às vezes, mas não são descritivas, entendeu? Vamos tirar para ele poder ver mais como... Você vai ver. Só parte dela, tá bom? Só parte, assim tá bom. Quer dizer, você vê que na verdade, eu tenho uma área escolhida. Escolho trabalhar uma área. No caso aqui é 5x2. No caso desse trabalho, 5x2. Onde eu tenho alguns elementos inclusive elementos que eu busquei como para um lugar específico, eu quis trabalhar com algumas coisas desse lugar. Então eu busquei do lixo da vegetação de lá, dos jardineiros, eu peguei coisas que eu acho que geometricamente, que tem um desenho interessante, entendeu? Então, por exemplo, folhas de palmeira, por exemplo, tá vendo? Folhas de palmeira que eu recortei, que vai dar aquilo ali, ó. Tá vendo? Quer dizer, o que me interessa não é se é folha de palmeira. É que o desenho que ela tem é um desenho enérgico o suficiente para imprimir na tela esse nervoso, essa energia. Entendeu? Energia no sentido gráfico, não no sentido, né? Então, na verdade, é o seguinte, são energias gráficas que são somadas para tornar a área uma área pulsante para o olho. Esse é o trabalho. E daí vou trabalhando em cima até ele dizer para mim que está pronto, né? Às vezes brigam, porque eles não estão, então ele precisa ouvir, né? Eles estão brigando. Você tira e tal. Vê o que houve, né? Às vezes a tonalidade, o vermelho mais claro, outro mais escuro, tonalidade de valor, quer dizer, do claro escuro. Muitas vezes a gente pode preferir um vermelho mais escuro, entende? Porque este aqui está brigando com a cor ao lado. E a gente altera o valor do vermelho. E também a gente pode alterar a tonalidade de cor. Pode ser um vermelho magenta, um vermelho terra, outra tonalidade de vermelho. Os vermelhos têm diversas tonalidades. Você pega uma cartela, você vai ver vermelho. Ó, que vermelho, terra de cena queimada. O vermelho de cádmio escuro, médio, o claro, o magenta. Entende? Uma série de vermelhos. São vermelhos de tonalidade diversa. Agora, cada um deles pode ter valores diferentes. Se você coloca um pouco de preto, mistura um pouco de preto com esse determinado vermelho,
Então você tem este vermelho mais escuro. Então o vermelho, o exemplo é o vermelho, mas as outras cores também funcionam assim. Então eles, qual vermelho? Me dá o vermelho aí, mas precisa saber qual. O Zezinho, me dá o vermelho. Qual o vermelho? Precisa saber, né? Se é o óculos vermelho, etc. Então existe isso. Há a briga, mas a gente rompe, destrói. A destruição é importantíssima na pintura. Você tem que ter a coragem de destruir. Às vezes todo o trabalho pode até rasgar o trabalho, destruir. Entende? É um processo, porque o processo da criação inclui a destruição. Você está destruindo, você está construindo e destruindo outras coisas, né? Então está destruindo o vazio e colocando uma coisa. Está destruindo o vermelho e colocando o verde. Então há um processo até chegar aquela harmonia, né? O silêncio. Entendeu? Quer dizer que é um processo de destruição. Você destrói aqui para construir. Vai exatamente, é dentro dele mesmo, vai destruindo. Você precisa ter coragem de destruir. Coragem é importante, porque muitas vezes você acha que está muito bem, você fica com receio. Tipo, pô, está tão bem essa passagem aqui, nesse momento, está muito bem. Mas no conjunto, ele não está bem. Quer dizer, há alguma coisa perturbando, algazarra, tremendo. Então, muitas vezes, isso que está bem é exatamente o que precisa ser destruído. Então, você destrói aquilo que está bem, para alcançar uma criação, uma harmonia. Então, é um processo, né, de coragem também, né? Na verdade, a cor, apesar de todos os elementos que eu utilizo, eles são extremamente fortes e presentes e, obviamente, importantes, mas eu acho que todas essas situações, questão composicional, formal, simbólica de algumas imagens, o que seja, tudo isso está submetido à questão da cor. Porque a cor, na verdade, é que vai fazer o trabalho se resolver. Quando eu digo, isso está encerrado, esse trabalho acabou, 99% do tempo é quando eu resolvo as relações cromáticas. Porque, enquanto isso não acontece, tem sempre um certo incômodo. É que eu não poderia nunca, por exemplo, me expressar através da cor com uma certa pureza, né? Em termos de a geometria simplificada, ou áreas, ou a própria cor mesmo sozinha invadindo o espaço, ou qualquer coisa assim. Eu preciso de todos esses elementos que eu uso. Mas no fim, a cor vai ser o que determina. Ela que diz o fim do quadro. É. Está pronto, já pronto. Exatamente. E ela também que, de certa maneira, me motiva também a pintar. Tudo é cor. Então o preto é uma cor médica. Bota aí o som. Eita, aí já está cor. Então é o seguinte, aqui tem um preto, olha aqui. Um preto vasto, olha. Esse é preto, não é negro. Entendeu? A diferença é evidente, né? Ô, meu filho, tá atrapalhando, cara. Ou então é o seguinte, o negro é diferente. O negro não tem fundo, não tem de infinito. Você mergulha no negro, ele vai embora, você vai embora. Entendeu? Como se estivesse mergulhando no mar negro.
Então você vai afundando, você pode ir até. Não tem fundo. Você vai. Pode ir, pode ir. O preto é diferente. Se você mergulhar, pá! Bateu. É porque é opaco. O bichinho é opaco. Então você não consegue mergulhar, nem flutuar, nada. Você não consegue penetrar no preto. Já o negro é outra coisa. Você entendeu? Esse aqui é o preto. Olha o negro aqui, ó. Ó aqui. Esse aqui é o negro. Esse aqui é um desenho de colagem. Então há uma diferença, mas tem as cores também, chamadas cores outras, além do preto e branco. É o vermelho, aqui, né? E tem os objetos aqui, tá vendo? Olha, tem os desenhos, vem cá. Sai daí, sai daí. Olha aqui. Ah, ai. O que é uma escultura? Digamos, um processo. Você faz um buraco, aí você derrama, verte metal ali dentro, ele seca, você tira e você tem aquele buraco negativo. Aquilo é uma escultura, aquele é um buraco. Se você considerar aquele buraco uma escultura ou parte de uma escultura, essa noção de dentro, de buraco, de cair, deixa de ser tão importante assim. Ela é apenas uma das noções. Quer dizer, aquele gesto passa a ser composto daquela atenção mais um outro tipo de atenção. Pois bem, a arte trata de pensar esse outro tipo de atenção e o espaço é o lugar onde a coisa acontece. O espaço é o lugar onde as coisas existem. Coisas essas. Nós, humanos, e coisas essas, coisas que não são humanas, mas feitas pelos humanos ou encontradas pelos humanos. O que eu te digo, juntar, é juntar essas três coisas no espaço. Agora, esse espaço pode ser um espaço esfumaçado, um espaço límpido, pode ser debaixo d'água. Enfim, o estatuto desse espaço pode ser extremamente diferente. Lógico que é um grande interesse dos artistas e da arte de pensar essa categoria de espaço, porque é nessa categoria, nesse lugar, onde as coisas acontecem. Agora, é preciso lembrar o seguinte, onde as coisas acontecem. O que acontece? O que acontece é essa mágica que a poesia, que a arte tem, de dar sentidos àquilo que aparentemente você não enxerga sentidos. Para quê? Para descobrir um outro modo de se transformar, de viver, de, enfim, ter uma existência um pouco mais rica, um mundo um pouco melhor do que a gente tem hoje. Eu posso sugerir para você uma coisa que eu pensei em fazer para... Então eu vou fazer isso.
Para mim, a principal característica de um objeto de arte é o fato de que ele aparece em determinado momento. Quer dizer, a aparição de um objeto é fundamental para uma obra de arte. Quer dizer, o momento em que você vê pela primeira vez alguma coisa que você não havia visto antes, né? E eu acho até que, de certa forma, esse momento onde as coisas aparecem é fundamental para a escultura, para os objetos tridimensionais, né? E ao ponto de eu achar, às vezes, que você ganha e perde o objeto ao mesmo tempo, quando você o vê pela primeira vez, né? Um objeto que não existia passa a existir e deixa de ser potência de coisa e passa a ser coisa, né? Passa a ser exatamente uma coisa, uma realidade, né? É como se fosse um nome de uma coisa, né? Quer dizer, o que seria uma coisa um segundo antes do próprio nome dela? Quer dizer, quando nós damos nome a uma coisa, aquela coisa passa a existir de uma maneira diferente. Mas aquela coisa antes do nome, o que seria aquilo antes do nome? Quer dizer, é natural que as pessoas na frente de um objeto de arte digam o que é isto. É bastante natural, porque afinal de contas aquilo nunca foi visto antes, né? Por outro lado, no momento em que alguém diz para ela que aquilo é uma escultura ou que aquilo é alguma coisa, aquele caráter de objeto flutuante, que não está situado em lugar nenhum, quer dizer, que é a principal, é o momento estético da escultura, de certa maneira, é a hora em que ela não é o que você conhece e ainda não é o que você vai vir a saber o que é, né? Esse momento, para mim, é fundamental. Isso tem muito a ver com o tempo. Isso tem muito a ver com esse momento exato em que a escultura ou o objeto tridimensional está dando o máximo de si da sua significação. E não é irônico que esse momento não tenha nome? Que esse momento seja exatamente o momento antes em que você compreendeu aquilo, né? Eu acho que a minha intenção é fazer com que esse momento, quer dizer, esse pequeno instante de potência de aparição que o trabalho tem, se mantenha o máximo possível no objeto. Então ele tem que ter características abstratas para poder avançar em direção a esse lugar conhecido, que é o mundo que nós conhecemos, mas, por outro lado, ele tem que se manter um pouco fora desse mundo, nesse sentido, né? Para poder trabalhar nesse limite, ficar nesse limite, quer dizer. Então, o objeto de arte é uma coisa que nós vemos, mas não acreditamos, né? É interessante, porque a escultura, quando você anda em volta dela, ela se mexe, né? Assim, até para você, que vocês estão fazendo audiovisual, que lidam com isso constantemente, o trabalho de vocês, seja um documentário, um filme, uma obra de arte, ela tem sempre um começo e um fim, né? Ela começa aqui e termina aqui, você lida com o tempo. A temporalidade de uma escultura, ela está muito ligada ao indivíduo, sabe? Você, quando está olhando, você está vendo a escultura, você está rodando por ela, você passa aqui por debaixo dela. Então você tem toda uma relação de interpretação dela, tem toda uma dinâmica de interpretação que parte do ponto de vista do movimento seu. Você não está parado e aquilo está se movimentando na tua frente como uma peça de teatro, uma música ou um filme. Você está... A música é bom que você se movimenta e ela se movimenta em você, né? Assim, a música eu acho uma coisa, talvez a grande a arte, sei lá, é a coisa mais mágica de todas, né? Essa coisa que ela já entra abstrata.
Ela vem de todos os lugares, ela não tem fisicalidade, né? Ela não é pegável, ela, sei lá. Mas enfim, então você tem esse tempo. O que eu gosto muito de artes plásticas é que o tempo da obra, quem faz é o público, sabe? O tempo que você vai gastar olhando esse trabalho aqui que a gente está aqui embaixo dele, você vai decidir o tempo que eu vou gastar o tempo que a Isabela vai gastar ela. Quer dizer, cada um de nós tem uma relação diferente de tempo e uma diferente de tempo com aquele lugar. Você pode gastar horas com um trabalho que eu gasto 2 minutos, enquanto eu posso gastar horas com um trabalho que você gasta 2 minutos. Então tem uma liberdade muito grande para o indivíduo. O indivíduo ele é muito livre para ter a relação com aquilo. Por isso que, a galeria de arte hoje em dia é o lugar mais livre que existe, né? Você pode ter uma peça de teatro, uma escultura, uma pintura, uma música. Tudo isso pode acontecer hoje em um filme, pode acontecer dentro de uma galeria de arte, porque tudo isso é passível de ser visto como artes plásticas de alguma forma. Quer dizer, a galeria é um suporte que aceita todos esses conteúdos, né? Assim. Eu acho que a questão no século XX, acho que ela passa por aí. E aí eu acho que os brasileiros têm uma contribuição importante. Essa questão de arte e visualidade. E porque, por exemplo, para mim, desde o começo, eu sempre me colocava a seguinte coisa, quer dizer, a questão real em artes plásticas é alguma coisa que, por exemplo, seja possível um cego tomar contato. Então, portanto, ela não pode estar fundada só no olhar. É claro que o olhar é um dos sentidos e tem sido tradicionalmente o mais associado, né? Mas não é, quer dizer, você pode tratar de uma questão plástica abstraindo a questão do olhar. Eu sou esse cara, eu gosto dessa coisa de tocar as coisas. Na verdade, se você pensar no próprio Michelangelo, de novo citando Michelangelo, ele quando estava ficando cego, os discípulos dele lá, o pessoal que trabalhava lá com ele, levava ele lá na academia para ele ficar tocando as obras do Fidias, sabe? O cara estava cego, mas ele queria ficar lá, tocando a obra do Fidias. Porque a coisa mais sensível que existe para um escultor é a mão, é o dedo, é o tato. Você faz a barba, você só vai saber se a tua barba está bem feita à medida que você passa a mão, né? O toque é o lugar de maior intimidade também, fora toda essa relação humana, a relação da sensualidade, da sexualidade, do amor, do carinho, tocar o seu filho, não é nem só o sexo, sabe? É o amor, o abraço, sabe? A fraternidade.
veja bem, quando às vezes nós olhamos para uma obra de arte, nós achamos assim, que ela não se parece com arte, né? Aí nós duvidamos porque, afinal de contas, ela não se parece com arte. Mas, ora, o que é uma coisa que se parece com arte, né? Quer dizer, a única coisa, o único profissional que faz um objeto que se pareça com arte é um falsificador. Porque o falsificador está querendo fazer alguma coisa que se pareça com arte. O artista não está preocupado com alguma coisa que se pareça com arte. O artista está querendo produzir arte, ele está querendo realizar, seja lá o que for, mas realizar alguma coisa que o satisfaça. Então, esse objeto que é produzido pela vontade do artista é um objeto que vai chegar a um lugar, às vezes até inesperado para o próprio artista, mas é um objeto que tem que surpreender, de certa forma, até mesmo o próprio artista. Você começa a imaginar o trabalho, como vai aprender, como vai... E chega um momento que você convive tanto com aquilo que você acha que já conhece tudo, né, da peça, que não tem surpresa. Aí você vai... Aí um belo dia você executa, vai lá, um bando de pessoas, vai lá, você põe tudo, aí você entra. E tem peças que, às vezes, ficam aquém do que você estava imaginando que ia dar. Mas tem vários momentos que a peça te surpreende quando está pronta. Porque você achava que sabia tudo, você ficava imaginando como é que seria, tal. Mas quando você, de fato, está andando, envolvido com a coisa, ela, de repente, te dá coisas que você não estava esperando. Por exemplo, como andar no vidro. Você pensa um chão de vidro, esse labirinto e tal. Mas aí, de repente, você se dá conta, você começa a andar e o som, de repente, você fala, esse som é uma coisa estrutural, fundamental, e você não tinha nem passado pela sua cabeça. Essa peça aqui também aconteceu isso. Uma vez ela pronta, quando eu comecei a andar, porque o modelo que eu usei foi a nossa galáxia, a Via Láctea. Então, se você não tivesse a parede, tivesse essa visão aqui, não tivesse uma das paredes e visse ela de lado, de perfil, ela começa assim, aí faz isso assim. Né? E do alto ela é uma espiral dupla, se você pudesse ver. Mas significa que à medida que você ia entrando para o interior da peça, tinha mais régua, ficando mais denso, de tal maneira que no centro dela era quase impossível de você passar. Mas você não tem visão nenhuma. Mas você vê o sapato do cara que está do teu lado e, no entanto, você não tem a menor ideia de quem possa ser. Quer dizer, é uma sensação estranha. E isso, né? Eu ficava imaginando a peça, quantas vezes eu atravessei mentalmente essa peça, entrei e saí, tentando imaginar qual seria a sensação, a reação. Mas só quando está pronto, ela às vezes te surpreende, né, com uma coisa meio inesperada. Curiosamente, a arte tem uma característica que é um pouco diversa das outras atividades. É que você faz e você parece saber o que está fazendo. E quando aquilo está pronto e você está contente, o seu projeto está pronto, você se diz, bom, isso quer dizer isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. E você, a partir desse momento, você começa a aprender com aquilo. Aquilo começa a te surpreender, a te dizer coisas que você não supôs que estavam ali presentes. E essa talvez seja a graça de fazer arte. E essa talvez, essa é a causa que faz a arte durar tanto. A arte dura, a gente é capaz de ir ao museu ver um Piero della Francesca do 400, e ele continua sendo novo, ele continua surpreendendo, embora num contexto já totalmente diverso, num contexto cultural que é outro do que ele foi produzido, ele nos surpreende e ele nos revela coisas novas. Então a arte, além de ser aquela atividade de juntar coisas, é juntar coisas que surpreendem e que se renovam, criam sentidos incessantemente, como uma casca de cebola sem fim. Você tem milhares de possibilidades do que poderia ser uma escultura desse tipo, já que ela é toda montável e você poderia querer fazer de outra forma. E isso não faria com que ela deixasse de ser essa mesma escultura. Porque o que acontece, quando eu fiz a primeira escultura dessa, a sensação que eu tive é da seguinte frase: uma escultura é qualquer não coisa que fique em pé. Não coisa pelo sentido que se for esse banco, essa cadeira aqui, ela é uma cadeira, ela não é uma escultura, ela é uma cadeira. À medida que ela não tem mais classificação no mundo,
ela passa, ó, it must be art, quer dizer, deve ser arte. Se isso não é isso, nem aquilo, nem não sei o que lá, o que que isso é? Ah, deve ser arte, sei lá. Então, na hora que você bota, exatamente, na hora que você bota um bicho desse em pé, ou essa coisinha aqui em pé, e ela não é configurável de uma maneira objetiva, você não pode classificar ela de alguma forma, e ela está em pé, ela acaba sendo uma escultura, sabe? Porque se ela tiver feita de uma forma diferente, ela vai continuar tendo uma expressividade. Ela pode parecer mais alegre, pode se parecer mais triste. Tinha uma escultura desse tipo, que tinha uma pecinha aqui, que você tirava essa pecinha aqui e virava a cabeça, ela ficava triste, você montava da outra maneira, ela ficava imponente, sabe? Só na alteração dela você alterava a perspectiva emotiva da escultura. Então, essa situação significa que você pode fazer uma outra escultura, qualquer outra pessoa, o fato dela estar em pé vai gerar uma representatividade, ela vai estar se expressando de alguma forma. Então, não importa se essa expressão é melhor, pior, ou é triste, ou é alegre em relação à outra. O que importa é que ela se expressa. E à medida que ela se transforma, ela se expressa novamente, entende? Então, esse é o problema da escultura abstrata que aconteceu depois que começaram com a abstração. Qualquer coisa pode ser uma escultura, sabe? A partir do momento que você tem uma coisa abstrata. Essa é uma reclamação pública e essa é a própria reclamação do artista também. Quando que ela é uma escultura e quando que ela não é uma escultura, já que qualquer coisa pode ser uma escultura. Mas como é que é essa noção, né? De que tradicionalmente, os mais leigos querem entrar no museu e ver a coisa bonitinha, né? Que não Com a coisa moderna, o pensamento moderno, quando eu digo moderno, não é do começo de 1900, não. A fundação da coisa moderna, a ideia do belo passou para a ideia do intenso. Então, um grande poema de Milton, Lost Paradise, um romântico inglês, começa a descobrir a beleza dos infernos. Já não seria tão beleza, porque é uma coisa muito dramática, né? Que está já presente na Divina Comédia do Dante, né? Fundadora do Ocidente. Né? Não se trata, o inferno do Dante não é belo, propriamente dito. É belo, suas descrições são belas e a poesia, o poema é belo. Agora, ele descreve coisas dramáticas, coisas intensas, talvez seja a palavra. Eu acho que a arte procura essa intensidade porque é um modo de mobilizar o outro. É um modo de dizer para o outro, olha, não é só essa banalidade, tem coisas mais interessantes, né? E a intensidade, a beleza da maldade ou a beleza perversa é uma forma de beleza, porque mobiliza a intensidade. Normalmente, a escolha geral de uma sociedade, ou como a sociedade escolhe se representar, é pela beleza, assim como você estava dizendo, né? Mas, se você olhar bem, a sociedade se representa na guerra, se representa na carnificina. A sociedade americana não se representa pelo pop art, ou pela arte minimal, ou porque eles estão produzindo, não, se representa pelas bombas, pela destruição. Então, a arte, com a sua intensidade, é capaz de se confrontar a isso e falar disso, e falar claramente para as pessoas disso. Mas eu acho que a arte tem que ser intensa. Se a gente puder se dar ao direito ao prazer de produzir uma arte bela também, eu acho que seria muito agradável. Que ali vimos as cabeleiras, que ali vimos o pente. Eu acho que as pessoas tratam a beleza como se ela fosse alguma coisa que existisse, né? E elas procuram a beleza que existe nas coisas. Eu acho que a atitude dos artistas é um pouco diferente dessa. Quer dizer, os artistas procuram a beleza em algum lugar novo. Eles procuram a beleza, não a beleza, mas procuram uma beleza. Né? Procuram até, às vezes, um novo tipo de beleza. Ou uma beleza mais além, ou uma beleza transcendente, ou uma beleza nova. Ou diria, às vezes, até uma beleza da beleza, que é uma maneira mais abstrata de falar. Mas, certamente, a beleza do senso comum não é uma beleza procurada pelo artista.
Quer dizer, o artista não está trabalhando com a beleza que as pessoas esperam ver. Eu acho que o artista trabalha com a possibilidade de uma beleza que surpreenda, nesse sentido, uma beleza que se torne beleza na frente do espectador, e não para, digamos assim, corroborar uma expectativa que o espectador traria antes. Nesse sentido, eu acho que a arte faz um grande trabalho na medida em que amplia e dilata a possibilidade de beleza constantemente. Na verdade é o seguinte, a diferença de pintar e colorir é que colorir é encher de cor. Pintar é criar uma segunda tensão com a cor. Quer dizer, uma segunda questão, uma outra coisa. Quer dizer, uma segunda descoberta, uma coisa que possa se renovar no dia seguinte quando você olha, vê de novo. O teu interior muda aquilo, quer dizer, o jeito que você está. Então, eu acho que o que a arte pretende, né? A pretensão grande dela é exatamente fazer essa movimentação com o teu ser interno, né? O que é visto como quadrado não é um quadrado. É uma pintura. Entende? E a pintura não tem forma, ela é informal, ela é vaga no fundo. Entende? O que a gente vê é vago, não tem uma... O ego realmente poderá medir tudo isso, né? Os quadradinhos, não sei o quê, as áreas e tal. Mas não é isso que conta, porque a gente tem que ter um olhar mais interior. O espírito tem que estar liberto, tem que estar disponível para receber o que o trabalho está tentando mostrar, né? Então, muitas vezes, não se vê nada. A pessoa olha o quadro e não vê nada. Aí ele repousa, faz um vazio, digamos assim, dentro da sua mente, afasta todas as preocupações cotidianas, conta de luz, conta não sei o que, afasta, para ficar com o espírito aberto, pronto para receber a obra. Ela só aparece quando esse espírito está pronto. Quando ele está pronto, então a obra aparece dentro de si. Eu acho que uma obra de arte é uma coisa um pouco maior do que uma peça de arte. Quer dizer, é um conjunto de peças que formam um pensamento. Então, essa vigência, o fato de coisas que aparentemente foram feitas há longo tempo ainda estarem vivas, só demonstra que esse pensamento está se construindo com mais rigor, com mais solidez e com mais amplidão. Eu acho que uma obra de arte é uma coisa maior do que um pequeno objeto de arte, porque uma obra de arte é um pensamento. E um pensamento não se expressa por uma só palavra, por mais complexa e densa que ela seja, ou singular, jamais há de conter toda a complexidade daquilo que se quer dizer. Então, a construção dessa complexidade se dá no tempo e se dá
do revigoramento daquilo que já foi feito. Tudo é capaz de ser repositório de sentido, de ter nele depositado um sentido novo. Então, o que a arte tenta fazer é tornar a vida um pouco mais intensa, divertida e cheia de sentido. Então, dar sentido às coisas, eu acho que é a atividade central de um poeta, de um artista. E eu acho que o convite que toda arte faz é dizer: você também pode fazer, você também é artista, você sonha, todos nós sonhamos. Todo ser humano sonha, quer dizer, todo ser humano tem um processo de simbolização que é um pouco estranho, esquisito para a vida cotidiana. É algo desse gênero. Agora, a gente não faz o sonho que quer, né? A gente não programa o sonho. E eu acho que também a gente não faz o poema que quer, nem a obra de arte que a gente quer. Faz aquela que a gente é capaz de fazer. A isso não me pergunte mais, porque é muito misterioso. Mas no meu caso, com certeza, você precisa de pouca quantidade para poder manter a qualidade, né? Senão vira uma coisa que é só um ato contínuo, onde todo mundo vai perder, inclusive eu, assim, no sentido de que não tem, eu perco a relação com o trabalho, né? Isso aí acaba perdendo tudo. Né? Se você perdeu o espírito crítico em relação ao que você faz, é perigoso. E eu acho que tira o teu prazer. Entendeu? Quando você é rigoroso, como eu tento ser, eu acho que é derivado do professor que eu tive. O Iberê Camargo era um pintor quase um obsessivo em relação a essa questão do rigor. Há trabalhos, por exemplo, que eu comecei a fazer o Desvio Vermelha de 67, essa parte da sala, que eu chamo de impregnação, né? Está guardada aí nas caixas atrás. E a primeira montagem dele foi em 84, foi 17 anos depois. Digamos, eu faço escultura porque eu faço. Eu faço porque eu preciso fazer, eu faço porque eu gosto de fazer, eu faço porque é a minha maneira de me encontrar no mundo, de entender o mundo. Então, eu acho que dentro desse diapasão de entender o mundo e tal, talvez eu consiga que as pessoas tenham uma relação com o mundo através da escultura. Bom, é o seguinte, o que você quer? Já está gravando? Eu nasci dessa maneira, entende? Não com o pincel na mão, né? O pincel veio depois. Houve o nascimento e o pincel aparece depois. Olha só, esse objeto é feito de vidro e álcool, né? Por exemplo, ele está parado, né? Mas se eu faço isso, por exemplo, você tem uma outra imagem. Quantas vezes aconteceu de olhar alguma coisa anônima e bater o olho e dizer: nossa, o que é isso? E aí você começa a acompanhar e vai descobrir que foi não sei o que, fulaninho que fez, e aí você acha todo mundo ali. Eu acho que as obras têm essa capacidade, esse poder. Né? Quem tem poder não é o artista, é a obra de arte. Né? O artista vai embora, a obra fica, continua dando sentido, gerando sentido.
Não, sem data. 2006, pô. Sem data, pô. Estou dizendo sem data e sem data nenhuma, pô. Espera aí. Pô, não sei que tem isso. Ó, tem esse aqui, ó. Pega esse. Vai. Tá bom aí? Vai, acabou? Porra, tudo. Eu de modelo aí pra... Aqui lá eu acho interessante aqui.